Os veículos elétricos são um embuste. O CEO da Toyota emitiu um aviso surpreendente que suscitou controvérsia entre os fabricantes de veículos elétricos, mas que obteve o apoio dos entusiastas dos veículos de combustão interna. O novo CEO da Toyota, Koji Sato, não é claramente um fã de veículos elétricos e opõe-se fortemente à ideia de se tornar totalmente elétrico. No entanto, poderá estar a perguntar-se por que razão a Toyota está subitamente a adotar os veículos elétricos. Esta mudança deve-se principalmente à crescente procura global de veículos elétricos. No entanto, a Toyota também está a explorar discretamente um combustível alternativo revolucionário que tem o potencial de prolongar a vida útil dos motores de combustão interna. Então, por que é que o CEO da Toyota é tão cético em relação aos veículos elétricos e o que é que o mundo não lhe está a dizer sobre a eletrificação? Quando é que podemos esperar que estes novos combustíveis alternativos estejam disponíveis? Tudo começou durante a época em que o antigo CEO da Toyota, Akio Toyoda, mostrou relutância em adotar os veículos elétricos. Por que é que o CEO de um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo se oporia ao que muitos consideram uma tendência futura inevitável? A Toyota mantém um forte ceticismo em relação ao futuro dos veículos elétricos. A empresa enfatiza constantemente a sua convicção na necessidade de explorar várias tecnologias de propulsão, incluindo híbridos plug-in, veículos alimentados pelo combustível de hidrogênio confidencial da Toyota, sim, veículos elétricos a bateria. Toyota também salientou numa declaração que existe uma maioria silenciosa na indústria automóvel que questiona se os veículos elétricos são a única escolha certa. Estes indivíduos acreditam que se trata de uma tendência, mas têm dificuldade em expressar abertamente as suas opiniões. A resposta correta continua a não ser clara e não devemos limitar-nos a uma só opção. Por último, embora muitos vejam os veículos elétricos como caminho exclusivo para a neutralidade do carbono, Toyota argumentou que o verdadeiro adversário é o próprio carbono, e não o tipo específico de motor ou transmissão. Além disso, o novo diretor executivo da Toyota alertou os líderes mundiais para as potencialmente alarmantes consequências da proibição dos veículos de combustão interna. De acordo com a Toyota, os veículos elétricos a bateria, BEV, não são a solução exclusiva para atingir os objetivos mundiais de neutralidade de carbono. Em vez disso, é necessário um portfólio diversificado que inclua veículos híbridos, plug-in, elétricos a bateria e a pilha de combustível. A posição da Toyota é também apoiada por muitos outros grandes fabricantes de automóveis. A Toyota manifesta igualmente preocupações quanto ao ritmo a que se espera que os veículos elétricos sejam universalmente adotados. Estas preocupações prendem-se com potenciais obstáculos, tais como infraestruturas inadequadas, variações regionais nas preferências dos consumidores e desafios em matéria de preços. No entanto, em vez de evitar completamente os veículos elétricos, a Toyota atribuiu um investimento substancial de 70 mil milhões de dólares em veículos elétricos ao longo de 9 anos, um compromisso significativo em comparação com os seus concorrentes. A ênfase da Toyota continua a ser clara: a sua prioridade é a diversificação. O seu objetivo é oferecer uma variedade de opções de grupos motopropulsores para satisfazer uma vasta gama de clientes. A filosofia da Toyota sublinha que os indivíduos devem ter a liberdade de escolher o que melhor se adapta às suas necessidades, em vez de impor os veículos elétricos a todos. Contrariamente às expectativas dos líderes mundiais, o novo CEO da Toyota, Koji Sato, manifestou reservas em relação aos veículos elétricos. Sato sublinhou que a Toyota irá trabalhar simultaneamente numa nova fonte de combustível e acelerar a produção de veículos elétricos. No entanto, durante a Assembleia Geral Anual da empresa, a Toyota enfrentou uma pressão significativa por parte dos acionistas, que exigiam uma transição mais rápida para os veículos elétricos. Em resposta, a Toyota declarou que o seu objetivo não é apenas conseguir uma aceitação generalizada dos veículos elétricos, mas também torná-los neutros em termos de carbono. O vice-presidente Masahiko Maeda sublinhou que o principal objetivo da Toyota é oferecer uma gama de opções de veículos, razão pela qual continua a introduzir veículos híbridos no mercado. No entanto, a empresa está a enfrentar uma pressão crescente devido à presença de investidores europeus e americanos que não partilham esta visão. Um investidor notável que está a suscitar preocupações é o Akademikar Pension, um importante fundo dinamarquês. Este fundo critica a Toyota pelo seu lobbying negativo em matéria de alterações climáticas e acusa a empresa de prejudicar as iniciativas governamentais de promoção dos veículos elétricos. Estas preocupações são apoiadas por outros atores importantes, como a P7 e o Storebrand Group. Os acionistas, os ambientalistas e o público em geral estão a manifestar cada vez mais a sua insatisfação. Por exemplo, o Greenpeace Japão organizou um protesto na sede da Toyota, exigindo o fim da produção de automóveis movidos a combustíveis fósseis. Na sua avaliação anual de 2021 dos esforços de descarbonização dos fabricantes de automóveis a nível mundial, a Toyota recebeu a classificação mais baixa, o que constituiu um golpe significativo para a reputação ambiental da empresa.
Voltando ao tema dos veículos elétricos, embora a Toyota tenha estabelecido o objetivo de vender 3,5 milhões de veículos elétricos a bateria por ano até 2030, o rácio das vendas totais em relação aos veículos elétricos continua a ficar atrás dos seus concorrentes. Na verdade, a posição da Toyota em relação aos veículos elétricos não é exclusiva da empresa. Outras empresas como a Stellantis, a BMW, a Porsche, a Honda, a Mercedes e a Honda partilham uma perspectiva semelhante. Oliver Zipse, CEO da BMW, salientou que a dependência excessiva de certos países, em particular da China, onde as matérias-primas das baterias são largamente controladas, poderia aumentar os riscos de uma concentração exclusiva nos veículos elétricos. Carlos Tavares, CEO da Stellantis, também alertou contra a proibição absoluta dos veículos de combustão interna, uma vez que poderia ter consequências sociais incontroláveis. Atualmente, a passagem para os veículos elétricos, mais caros do que os combustíveis fósseis ou as alternativas híbridas, pode tornar a propriedade de um automóvel incomportável, sobretudo para a classe média. Agora, há uma notícia verdadeiramente revolucionária a fazer manchetes: o motor de amoníaco da Toyota. Sim, ouviu bem. Este motor foi desenvolvido em colaboração com outra empresa, a GAC Motors, e tem o potencial de enfrentar os desafios dos motores de combustão interna. A melhor parte é que este motor pode ser adaptado a qualquer veículo a gasolina ou a gasóleo existente, permitindo-lhe continuar a conduzir os seus veículos sem se preocupar com eventuais proibições. O amoníaco, com sua composição química NH3, composta por uma molécula de nitrogênio e 3 moléculas de hidrogênio, apresenta uma alternativa atraente aos tradicionais motores de combustão interna. O amoníaco livre de carbono oferece a promessa de uma redução significativa das emissões de dióxido de carbono. Este protótipo, um esforço conjunto entre a GAC e a Toyota, pode utilizar combustível de amoníaco liquefeito. Embora os sucessos anteriores se tenham limitado principalmente a navios e maquinaria pesada, o fato de um motor de 2 litros e 4 cilindros poder produzir 161 cavalos de potência com menos 90% de emissões de carbono é um indicador claro de um desenvolvimento inovador. Este conceito tem o potencial de redefinir a indústria automóvel com sua capacidade de reduzir significativamente as emissões. Além disso, Sato, o novo CEO da Toyota, discutiu os pontos de vista da empresa sobre veículos elétricos e veículos a hidrogênio numa recente corrida de resistência no circuito de Suzuka, no Japão. Embora reconheça que a Toyota se deve concentrar principalmente nos veículos elétricos, Sato também salientou a importância de preservar o hidrogênio como uma opção viável para o futuro. Sato observou que, para que o hidrogênio desempenhe um papel significativo, é necessário que ocorram mudanças na cadeia de fornecimento de produção e transporte. A Toyota está a dar passos decisivos em direção aos veículos elétricos, com planos para desenvolver uma nova plataforma dedicada a veículos elétricos até 2026 e um objetivo de vender cerca de 3,5 milhões de veículos elétricos em todo o mundo até 2030. No entanto, parece que a empresa não tem intenção de desistir do hidrogênio. Os comentários de Sato sugerem que a Toyota pretende estar preparada para diferentes cenários energéticos futuros. Neste contexto, vale a pena referir que estão a testar novas células de combustível de hidrogênio que são simultaneamente eficientes e potentes. A Toyota também apresentou sua mais recente iniciativa de tecnologia verde. O Corolla, que funciona com hidrogênio líquido, simboliza o compromisso da Toyota com a tecnologia verde, marcando a entrada dos veículos movidos a hidrogênio no mundo das corridas de automóveis. No entanto, por enquanto, o carro de corrida é mais uma experiência do que um produto comercial. Ao contrário dos veículos elétricos típicos, o Corolla a hidrogênio utiliza um motor de combustão interna, mas queima hidrogênio líquido em vez de gasolina. O roteiro recentemente anunciado pela Toyota é ambicioso, apesar de ter sido criticado pela sua abordagem gradual à eletrificação. Até 2026, pretendem introduzir veículos elétricos com uma autonomia superior a 600 milhas e, após 2028, planejam uma impressionante autonomia de cerca de 900 milhas, conseguida através de baterias de íons de lítio de última geração. Os objetivos futuros da Toyota incluem também a aplicação de tecnologias de fundição giga para acelerar a produção de veículos e a obtenção de designs de veículos ultra-aerodinâmicos. Embora esteja a dar ênfase às tecnologias elétrica e de hidrogênio, a Toyota não pretende abandonar completamente o motor de combustão interna. Em vez disso, planeia continuar o seu desenvolvimento, oferecendo uma variedade de opções aos consumidores de todo o mundo. Qual é a sua opinião sobre se a Toyota deve abandonar completamente o motor de combustão interna ou continuar a explorar soluções alternativas para a crise energética? Sinta-se à vontade para partilhar as suas opiniões nos comentários abaixo.